Olá, você que acompanha o canal Ideal. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante: perfil comportamental. Seja dentro de uma empresa, seja na sua casa, entender o seu perfil comportamental com certeza pode te ajudar e muito. Por isso a gente vai conversar aqui com o Abimael Marques, ele que é estrategista comportamental e que vai trazer esse conceito para a gente de uma forma mais clara e falar sobre como isso realmente pode impactar na nossa vida. Primeiramente, Abimael, seja bem-vindo aqui ao canal Ideal, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. É sempre muito bom falar sobre esse tema que eu sou apaixonado, que eu vivo isso há 4 anos e que transformou a minha vida. Antes de a gente conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, eu gostaria que você falasse justamente sobre isso. Faz um resumo para a gente. O que a gente pode trazer para as pessoas entender sobre perfil comportamental? O que é isso, afinal? Para algumas pessoas, esse é um tema que já, de repente, pode estar na prática da vida deles, Sim. Mas muita gente pode não ter conhecimento nenhum sobre o que significa esse perfil comportamental. Para gerar esse relatório, primeiramente, a pessoa acessa uma plataforma, né, que a gente tem hoje domínio sobre ela para disponibilizar para as pessoas. Ela vai responder 30 perguntinhas básicas, um tempo de 10 minutos, que vai gerar o seu perfil. Tem 4 perfis predominantes, que é o dominante, o influente, o estável e o conforme. Nesse relatório vai dar predominantemente o seu modelo mental de pensar, de tomar decisão, como ele lida na tomada de decisão, como ele se relaciona com as pessoas, como ele interage, o seu modelo mental, que foi formado ali desde o ventre da sua mãe, mas também no seu desenvolvimento ali até os 10, 12 anos, e formou esse ser humano incrível, complexo, maravilhoso que ele é, e que um relatório de 58 páginas, na profundidade que ele apresenta, ele não vai trazer todos os detalhes. Mas numa conversa com a pessoa, a gente vai ter algumas insights interessantes que o relatório vai estar apresentando, e aí nesse relatório ele vai trazer essa complexidade para a pessoa entender os seus motivadores, os seus medos, os seus BOs e o que é natural para essa pessoa seguir na sua área profissional, na sua área pessoal. Então, assim, para a minha vida, para o meu casamento, meu relacionamento na empresa que eu trabalho hoje, a gente usa o perfil comportamental em tudo nesses alinhamentos e dá muito certo. Eu tenho uns amigos e as pessoas que eu atendo de modo geral, quando elas veem o perfil comportamental que elas leem, dizem assim, cara, como é que consegue, naquelas 30 perguntinhas, gerar tudo isso? Muito rápido, né? Muito rápido. Muito rápido. Esse foi o impacto que você teve? Sim, com certeza, com certeza. Eu já tive essa experiência e realmente a forma como a descrição aparece para ti realmente é como se uma pessoa que te conhecesse muito, quem sabe até melhor do que você mesmo, porque você vai respondendo as perguntas como você entende, elencando, né, aquilo que você julga ser prioridade, o mais importante, e aí no final você tem realmente informações super importantes que vão dizer se o teu perfil ele é mais para cá ou mais para lá. Agora, o importante saber, não é que tem um perfil melhor ou pior, é a pessoa saber como trabalhar o perfil que ela tem, né? Exatamente, não tem assim um perfil bom e um perfil ruim, tem você. Agora, o quanto você tem autoconhecimento sobre quem você é, né? Quais são os seus medos, quais são os seus motivadores. Já ouviu aquela expressão assim que a pessoa vive dando murro na ponta de faca? Sim. Ela vive cometendo os mesmos erros. Opa, escapuliu, por que eu fiz isso? Por que eu repeti esse mesmo padrão? E aí tem coisas que ela não está entendendo, é aquele iceberg que está na profundidade, que é a vida que ela não parou para pensar sobre ela mesma. E aí ela está vivendo uma vida repetindo padrões porque ela não tem consciência de quem ela é. E aí ela está sempre cometendo situações que ela vai tendo prejuízos financeiros, prejuízos relacionais, prejuízos profissionais. Importantíssimo isso, né? E essa repetição de padrões, ela acontece muito, mas muito mesmo, né? Acaba se tornando algo até natural. Mas voltando agora um pouquinho mais, Abimael, para as pessoas poderem conhecer e entenderem um pouco mais desse teu trabalho, fala um pouquinho sobre a tua trajetória, né? Teu início, né? De carreira, o que você faz, né? Como é que você entrou nesse meio também e chamou a atenção para esse tema, né? Fala um pouquinho sobre isso. Tá, eu sou paraense, eu moro aqui em Santa Catarina há 6 anos, morei 6 anos em Curitiba e estou 6 anos aqui. A minha área inicial de formação foi para educação, trabalhei na educação um bom tempo. Depois eu vim para a área política. Olha só! Fui assessor parlamentar, fui presidente do Conselho de Habitação na minha cidade, quando foi instituído, né, os conselhos de habitações nas cidades. Legal. Fui presidente do Conselho de Habitação e fui diretor de planejamento da minha cidade. E aí vim para o sul do Brasil fazer algo totalmente diferente daquilo que eu fazia antes. Eu vim fazer prótese dentária,
fiz o curso, terminei, e aí depois decidi que não iria voltar. Então encontrei minha esposa lá em Curitiba, a gente namorou, casamos, e aí viemos morar em Xanxerê. Então estou há 6 anos em Xanxerê, há 4 anos eu comecei a estudar essa área, assim, desde a minha adolescência eu sempre fui muito curioso para entender essa parte das emoções. Então, eu sempre li muito sobre as emoções, li muito sobre neurociência, não tinha esses termos antigamente, era livro de psicologia ou livro de autoajuda, mas tentando entender as minhas motivações, por que às vezes eu estava triste, por que às vezes eu estava deprimido, por que eu estava tão ansioso, e como lidar com a nossa mente humana, né, que é um recurso tão maravilhoso, tão precioso. E porque assim, esse conceito de que os pensamentos estão sempre moldando a gente, os nossos pensamentos mais fortes nos levam para a decisão e para a vida que a gente está construindo. Então, a vida que eu vivo hoje são fruto dos pensamentos que eu tenho, os pensamentos mais fortes. Agora, como eu posso administrar os meus pensamentos, lidar com ele, cuidar das minhas emoções? Porque o cérebro, ele é um órgão do meu corpo, assim como é minha mão, meu pé. Sim. Então, eu tenho a capacidade de administrar ele e cuidar dele, e manipular ele e tomar as ações conscientes com ele. Então, o perfil comportamental, quando eu tive acesso ao relatório e eu tive essa compreensão, o ponto principal é a autoconsciência, que trouxe a partir do autoconhecimento, que o relatório me trouxe, e aí eu comecei então a me aprofundar mais nisso e fazer cursos e imersões voltado para essa área do autoconhecimento e da neurociência. E o relatório do perfil comportamental, essas formações que eu fiz, 4 formações nessa área, me ajudou muito a embasar muito mais isso na minha própria vida. Eu nunca pensei que fosse trabalhar com isso, mas foi um autocuidado primeiro. E aí, então, eu acabei aplicando na empresa que eu trabalho hoje, o processo de recrutamento que a gente faz na empresa, todo o modelo de feedback que a gente aplica, que desenvolve líderes, que faz PDI, que faz alinhamento, tudo hoje está voltado no perfil comportamental. E até é importante a gente citar que não é uma empresa qualquer, é uma empresa super tradicional aqui em Xanxerê, que é a Hacker, e que justamente tem um trabalho que hoje cada vez mais é reconhecido justamente em função disso, porque é dificuldade hoje você reter talentos, contratar tá muito difícil, mas reter talentos também é um desafio enorme, né, Abimael? Exatamente. Então, assim, por exemplo, se eu pego uma pessoa do teu perfil, você é uma pessoa voltada para a área da comunicação, das pessoas, dos relacionamentos. É um tipo de perfil específico que não dá para eu colocar na frente de um computador, de uma máquina, trabalhando 24 horas não, 8 horas por dia, 9 horas por dia, só processos, papéis e documentos, sem se relacionar, sem interagir, sem sorrir, sem cumprimentar. Uma pessoa dessa vai adoecer. Essa pessoa ela pode até produzir, ela pode até se moldar, ela se predisponibilizar para fazer aquilo por um determinado tempo e até dar certo, mas essa pessoa também vai cometer mais erros, ela vai estar infeliz, ela vai trazer enfermidades para a sua vida, depois ela vai começar a ter o absenteísmo, que ela vai começar a faltar, ela vai viver o presenteísmo e muitos erros que essa pessoa vai cometer. E diante desse processo todo, ela vai entender também que aquele ambiente não é melhor para ela, e ela vai cair fora, ou ela vai trazer um problema de saúde para a empresa, um problema de saúde mental para a empresa. Então, entender o perfil ideal da pessoa, eu coloco essa pessoa no lugar certo. Então, qual seria o tipo de ambiente ideal para essa pessoa trabalhar? Ou se ela trabalha se ela está hoje num ambiente de trabalho repetitivo, que não é o modelo mental de uma pessoa influente, que ambiente seria adequado para ela estar dentro da empresa e se faz sentido essa pessoa estar nesse ambiente ou não. Então, hoje, quando a gente faz o análise de perfil em todas as pessoas que vão trabalhar na empresa, do faxineiro ao cargo mais alto, executivo, todas as pessoas hoje passam pelo processo de avaliação de perfil comportamental para a gente entender e estar estrategicamente no lugar certo. E aí tem algumas situações, Ederson, que assim, por exemplo, vamos pensar num torneiro mecânico que é influente. É um trabalho repetitivo. Sim. Ele tem interação com outras pessoas? Tem. Mas é um trabalho que, em algum certo aspecto, ele se torna um pouco monótono, porque ele é repetitivo. Sim. Uma pessoa do teu perfil não gosta de trabalhos repetitivos, monótonos. Ele quer sempre novidades, ele quer sempre estar criando, ele quer sempre situações novas. Então, é um desafio ter uma pessoa com esse perfil em determinados ambientes.
Então, quando hoje, em alguma circunstância, a gente ainda coloca pessoas de um perfil, digamos que não ideal para aquela função, a gente tem que analisar todo o histórico dessa pessoa. De repente, a pessoa já tem 50 anos, ela trabalha há 20 anos nessa função. E deu certo, e ela não ficou pulando de emprego em emprego porque ela ficou causando problemas. Então, há várias análises no processo para a gente, mesmo assim, em algumas circunstâncias, justificar porque aquele cidadão pode sim assumir determinada função dentro da empresa, mesmo que o seu modelo de ser, de pensar, de agir seja totalmente diferente. Então, existem outras análises que os nossos psicólogos hoje lá na empresa também fazem esse ajuste com a gente. E é bem interessante. É incrível lidar com isso. Nossa, com toda certeza. E eu fico bastante curioso para saber também quais são os perfis assim, que são mais comuns de você acabar tendo algum tipo de relacionamento ou contato mesmo no dia a dia. Tem aqueles que mais aparecem mesmo nesse contato que você tem na própria Hacker, enfim, outras empresas também? Vou te dar uma estatística assim, interessante e aí eu volto para a parte da Hacker. Por exemplo, existe uma estatística no Brasil de todos os relatórios de perfis que foram desenvolvidos pela plataforma que eu uso hoje, que as pessoas que responderam todos os relatórios, em torno de 18% tem o perfil dominante. O que é o perfil dominante? Vou trazer só esse dado. Os dominantes são as pessoas de tomada de decisão rápida, mas também são pessoas que correm risco e essas pessoas também são líderes, são comandantes, são pessoas que gostam de liderar, de estar à frente. Então, essas pessoas eu quero no grupo Hacker? Quero. Eu quero na posição de líder de setor, eu quero essas pessoas em ambientes que elas precisam tomar decisões rápidas. Por exemplo, para eu contratar um médico para ser plantonista, ele tem que ser um cara de tomada de decisão rápida no hospital. Eu não posso ter ali naquele ambiente o cara que é mais detalhista, mais preciosista, que precisa de muitas informações para tomada de decisão. Eu preciso de uma pessoa que corra risco ali, mas que resolva o problema e que vá salvar a vida. Mesmo que em algumas circunstâncias ele pode passar por cima de uma ordem que não seria aquela tão estabelecida, mas ele está salvando uma vida. E ele age, ele age e ele faz. Então, dentro do ambiente de uma empresa, eu preciso de pessoas que tomem decisões diretas, os líderes, que corram risco, que coloquem a sua cara à tapa, o seu nome em jogo, mas eles vão lá e resolvem. Então, essas pessoas são os dominantes. E aí, quando eu vou para a parte de fechar negócios, a gente vê muitas pessoas trabalhando a escassez, né? A publicidade trabalha muito isso. Compre Sim. até hoje, exclusivo, essa coisa da escassez. O dominante, ele toma ações pela escassez, assim como os influentes, né? São o dominante dentro da tabela do DISC, né? Que é o acrônimo DISC, o dominante é o vermelho, que é a cor do domínio, do comando. Então, os dominantes, eles vão por essa escassez, e vão resolver e vão correr esse risco. Os influentes, que é uma fatia até maior, olhando a população e as pessoas que já responderam, que são as pessoas voltadas para a comunicação. Dentro da Hacker eu tenho bastantes pessoas também hoje com esse perfil, mas são pessoas que a gente gosta de ter na parte mais voltada do comercial, Sim. porque são pessoas da relação, do negócio, né? Mas eu preciso ter uma pessoa influente da comunicação, mas que ele não fique só no cafezinho. Claro. Que ele tenha a dominância dele e o valor econômico dele também seja alto, que é para o fechamento do negócio. Sim. Porque se eu tenho uma pessoa aqui do perfil estável e conforme, que são as pessoas que é a cor verde e o azul, que são as pessoas mais analíticas, mais reservadas, mais planejadoras. Eu estou fazendo um equilíbrio bem parecido, que os perfis eles têm uma certa semelhança, assim como o influente e dominante tem uma semelhança, os outros têm uma pouca semelhança, mas só olhando o relatório para a gente ter essa profundidade. Por exemplo, se eu trago se você chega numa loja e diz assim, eu vim comprar essa calça aqui, né, um exemplo, por exemplo, e você vem pela escassez ali e a pessoa começa a querer trazer outros produtos para você, pode ser que você desista de comprar aquilo ali, porque você perguntou só o valor da calça e que objetivamente ela vai explicar outros detalhes, e ela possa perder uma venda, porque
O dominante ele vai pela escassez, ele vai para a rapidez, ele vai pelo resultado. O influente ele vai pelo relacionamento. O outro vai pelo planejamento, o outro vai pela análise de dados. Então, eu preciso entender muito bem cada um dos modelos mentais das pessoas para eu colocar essas pessoas estrategicamente nos lugares certos e ajustar a necessidade dele. Então, se você é o comprador e me pergunta um dado específico daquele produto, eu tenho que trazer informação. Vai que você é um analítico e quer os dados, por que esse microfone aqui? Esse microfone é da marca tal, que tem essa frequência, que tem esses detalhes. É um cara analítico, eu preciso ter informação. Agora, se o Ederson chega num ambiente e lá na loja e pergunta qual é o valor desse microfone, e a pessoa quer explicar, não, eu quero saber o valor do microfone. Eu já quero o resultado, Sim. Eu vou comprar e vou embora. Eu posso ter pesquisado, olhar todos os detalhes. Já tem todas as informações. Então, eu preciso entender isso. Agora, se a pessoa pergunta todos os detalhes e eu não sei como vendedor, aí eu também posso perder uma venda. Então, assim, há muitas nuances, há muitas facetas em olhar o perfil comportamental, olhar nos negócios, nas relações, nos comportamentos, na relação dos amigos, dentro de um casamento, na relação profissional, porque são muitas facetas incríveis. E fazendo 2, 3 perguntas, a gente já consegue entender e ter algumas alucinações e mapear muitos outros dados bem interessantes, que a gente usa isso dentro do recrutamento e dentro de todas as outras etapas também. Até porque no exemplo que você colocou aí do vendedor, é para a pessoa entender que, ok, eu não trato todas as pessoas da mesma forma. Quer dizer, todas as pessoas que vão entrar na loja eu vou tratar exatamente da mesma forma. O vendedor ele precisa fazer essa leitura, quem sabe como você falou, com 2 ou 3 perguntas aí nessa conversa rápida. Olha, já entendi que esse é o perfil dele, então eu vou por esse caminho. É óbvio que ele não tem a obrigação de a pessoa colocar o pé na loja e fazer uma leitura em poucos segundos. Precisa ter algumas informações. Mas também tem a necessidade de entender que precisa se adaptar ao perfil do cliente, senão, como você falou, ele vai embora. E isso vai acontecer também com um colega de trabalho, né? Se aquele colega tem um perfil diferente, você querer forçar determinado comportamento, ele tem que ser mais comunicativo, ele tem que vir, participar, interagir e tudo mais. Quem sabe você forçar demais essa situação, fazer ele pensar em trocar de ambiente de trabalho até, né? Por exemplo, os estáveis, que são da cozinha verde, e os conformes, que são os azuis, eles não gostam de ambientes agitados, barulhentos, bagunceiros, as coisas fora do lugar. Eles gostam de modelos padronizados, no mesmo ritmo, sabe? Naquele mesmo protocolo. Situações que têm mudanças o tempo todo e não tem previsibilidade para eles, é o caos para eles. Então, assim, se ele está no ambiente de trabalho e aquilo está sempre mudando, é um desconforto muito grande. Há uma tendência dessa pessoa sair desse ambiente, ela pedir demissão e ir para um outro local que seja mais tranquilo, mais equilibrado, mais calmo. Se o ambiente é agitado, possivelmente ela não fica. E aí, olha, essas pessoas não gostam de ficar tirando foto, elas não gostam de ficar aparecendo nas redes sociais, o valor dela geralmente está voltado mais para conhecimento, para entender mais, e tem até um BO que, vamos dizer, o lado das sombras, que pode aparecer nesse perfil e a gente vê dentro dos tipos psicológicos no relatório, é que essas pessoas podem, muitas vezes, ir buscar muitas informações, se tornar obesos de informações, conhecimentos que eles não vão praticar. Olha só. É aquele povo que lê a bula. E passou meia hora já não sabe nem o que tinha lá. Que quer entender detalhes que às vezes passa batido e que não vai ser prático na vida de modo geral. Sim. Por exemplo, eu tenho um casal de amigos que ele é dominante e influente e a esposa é estável conforme. É o casal maravilha, o casamento perfeito. Agora, se os dois não entenderem a dinâmica incrível que os dois têm, eles vão entrar em conflitos. Sim. Porque um tem perfil totalmente diferente do outro. Mas o quanto isso é perfeito no casamento, porque aquilo que falta em mim, eu vou buscar nela. Aquilo que falta nela, ele vai encontrar nele. Um tem tomada de decisão rápida, segura, vai correr risco. O outro vai pisar no freio, vai fazer as perguntas certas, vai trazer consciência. Mas se ele não entende que ela tem esse freio e essa consciência,
quando ela fizer as perguntas certas para o dominante e influente, ele vai achar que ela não está concordando, que ela não está validando, que ela não está aprovando, e isso pode gerar um conflito. Ele pode se fechar na bolha dele e não compartilhar mais ideias, e isso começar a gerar um conflito dentro do casamento. Por outro lado, por ele ser expansivo e estar sempre querendo novidades, começar coisas e às vezes não ter acabativa e tá empolgado muito para situações e ela tá mais na caixinha dela, isso pode gerar outros problemas. Então, o quanto é importante os dois se entenderem no modelo deles ser para eles poderem extrair o melhor deles, né? E aí a gente começou falando desse aspecto dentro da empresa. Mas os nossos pais, eles falavam isso também. Eu tive 5 filhos e eu criei todos iguais. Já ouviu isso, né? Sim. Mas eles são iguais? Não. Não são. Totalmente diferente. E os nossos funcionários não são iguais. Os nossos clientes não são iguais. Então, a percepção mínima a gente precisa compreender para a gente poder acessar esse coração, essa vida, esse cliente, buscar suprir a necessidade dele e vender para ele, né? Essas relações são geradas desse jeito, né? Tem uma frase do Simon Sinek que ele diz que 100% das relações a gente faz com pessoas. Sim. 100% dos meus clientes são pessoas. 100% dos negócios eu faço com pessoas. Então eu preciso entender de pessoas. Não tem como fugir disso, né? Não em tem. Tempos de inteligência artificial, a gente precisa continuar estudando e entendendo as pessoas, né? Não tem como fugir. Agora, a minha dúvida é também, eu tenho o perfil mais influente, eu consigo adaptar, eu consigo buscar, eu quero ser um pouquinho mais estável, ou não, eu preciso ser um pouco mais decidido, eu quero ter um perfil mais de liderança. É possível ajustar o perfil, ter algum trabalho nesse sentido, nesse aspecto? No relatório, estou com um aqui do lado, ele tem um aspecto bem interessante sobre essa pergunta que você fez, que é essa análise 360. Legal. O análise do natural e o adaptado. Por exemplo, esse relatório aqui é uma pessoa do perfil estável, que é o verdinho, totalmente estável. Ela só tem um perfil. Aliás, ela tem o perfil estável e o influente. O influente é o segundo perfil. Já aparece um pouquinho aí. Tudo que passou acima da linha dos 50 é o perfil natural dela. Entendi. Então, o perfil estável e o influente. Você perguntou essa ponto de adaptação. Eu vi que no teu relatório você teve uma adaptação do teu influente e trouxe um outro perfil que se adaptou mais, né? É interessante que nós temos o nosso modelo natural de ser. Vamos trabalhar esse é o primeiro ponto. Mas eu faço uma adaptação para o momento que eu estou vivendo. Agora, essa adaptação, ela é consciente, ela é boa, ela é positivo, aquilo que eu estou vivendo hoje de adaptação está me levando para mais produtividade. Então, assim, como a gente olhar esse perfil e fazer essa adaptação. Por exemplo, hoje, quando você respondeu o teu relatório, ele trouxe o natural e o adaptado. Daqui 5 meses, o teu adaptado, ele pode estar uma outra coisa diferente do teu natural. O teu natural permanece o mesmo. Então, o teu natural vai continuar sendo aquele perfil. Agora, a tua intenção de mudar, por que razão seria? Por exemplo, se você é um perfil influente, natural, e você lidera hoje, digamos, 10 pessoas, você precisa dar ordens, sim, dar comandos, dar direcionamento e dizer o que você espera de cada uma delas. Então, naturalmente, você aumentaria a tua dominância, porque você precisa se posicionar e trazer o controle, e trazer a ordem, e trazer o comando. Porque se você não ocupar esse lugar, alguém vai ocupar. Porque naturalmente o influente, ele é mais alegre, é mais feliz, é mais divertido, ele é mais livre e solto das ideias. E aí, diante do ambiente profissional, às vezes as pessoas não dão muito crédito. Só porque ele é mais vida feliz. Não é vida louca, mas vida feliz. Mas como é que eu vou confiar naquele cara que está sempre sorrindo? Por que o empresário não pode ser feliz? Por que ele não pode sorrir? Porque ele não pode ser mais leve? Eu posso trazer essa leveza para os meus colaboradores. Porque assim, a gente precisa quebrar também um estigma, e olhando diretamente para o perfil do influente, que nem todo líder, os grandes líderes, os top líderes, ou eu como líder, eu preciso ser carrancudo, fechado, mal-humorado, ríspido.
Não tem mais espaço hoje para pessoas desse tipo nas relações, nos negócios, nos empreendimentos. O ponto principal é que a gente precisa aprender a lidar com gente. Com toda a tecnologia que nos veio nos últimos 5 anos, principalmente, da pandemia para cá, as pessoas ficaram muito no modo avatar, olhando a tela o tempo todo, mas essa relação olho no olho, um a um, diminuiu drasticamente. As pessoas elas estão tendo essa dificuldade. E essa é uma grande necessidade hoje. Eu tive num congresso agora recentemente falando sobre toda a dinâmica do Fórum Econômico Mundial, que ele traz de metas para o mundo, para os negócios, para a economia. E um ponto que me chamou muito a atenção é que das soft skills, hoje, para as próximas gerações, aquelas que precisam ser mais desenvolvidas e mais esperadas, para as próximas gerações, das 10 mais, uma delas está voltada com tecnologia e 8 estão voltadas para a relação com as pessoas. A outra eu não lembro qual o fator. Eu acho que tem a ver com a parte ambiental. Mas isso me chamou muito a atenção. Nossa. 8 das competências que as pessoas precisam desenvolver está voltado nessa relação. 1 a 1 pessoas. E a gente percebe até no dia a dia hoje, nós trabalhamos também com produção de conteúdo, trabalhamos com alguma escala de tecnologia, mas recentemente eu estive em uma universidade aqui na UniUESC, no caso, e tive a oportunidade de falar com alguns acadêmicos, e aí a pergunta do professor foi hoje, qual seria o perfil que você contrataria? E eu coloquei algumas características, e nenhuma dessas características estava relacionada a precisa saber mexer em tal programa, precisa ter tal formação técnica, não. Era justamente relacionado à questão comportamental, perfil. É uma pessoa que está disposta a aprender? É uma pessoa que recebe bem informações do sentido, olha, você precisa ajustar isso, você precisa trabalhar de tal forma? É uma pessoa que tem proatividade, tem vontade de trabalhar? São características que não são relacionadas a uma graduação, a uma faculdade, a um curso técnico. Então, de fato, fecha muito com tudo isso, né? E hoje, assim, a gente pega um currículo de uma pessoa, legal, tecnicamente essa pessoa é muito boa. Fiz a entrevista, primeiro alinhei os pontos, fiz a entrevista técnica com o líder técnico, fiz a entrevista comportamental, fiz o perfil, contratamos, mas os fatores principais que a gente olhou ainda foi a parte técnica. Sim, simples assim. Ok. Se não tivesse a técnica, ele não teria sido contratado, mas ele vai ser demitido possivelmente por questões comportamentais, e é isso que está acontecendo o tempo todo. Fator comportamental é que está demitindo a pessoa. É isso. Simples assim. Bom, vamos agora falar um pouquinho sobre uma novidade que eu tô sabendo aí, que tem curso pintando, tem curso que vai vir por aí. Abimael, conta pra gente sobre isso. Já dá para trazer mais detalhes? Sim, nós vamos ter um curso de perfil comportamental, nós vamos estar lançando aqui para Xanxerê, em vez da pessoa ir para São Paulo, Florianópolis ou qualquer outra capital, fazer esse curso de perfil comportamental, que ela teria despesas em hotel, deslocamento, 5 dias, 3 dias só para fazer essa logística de ir e voltar, todo o desafio de estar longe, a gente trabalhou nos últimos anos, trouxemos uma franquia desse curso agora para Xanxerê e estamos lançando esse curso. O curso vai ser agora dia 17 de agosto, aqui em Xanxerê, 17 de agosto, a gente vai ter uma turma inicial aqui nessa data, e você que está aqui acompanhando, quero te convidar para participar, entrar em contato comigo depois para passar todos os detalhes. O curso está assim, incrível, com todas as novidades também para recrutamento, para desenvolvimento de pessoas, para as relações conjugais, para tudo. Para todas as pessoas esse é o curso ideal. Não é só porque de repente a pessoa trabalha com RH, ou é empresário, ou é psicólogo, ou é médico, ou é enfermeiro, ou qualquer área. O curso é voltado para todas as pessoas que querem aprender sobre ela, se desenvolver, se capacitar, ter mais autoconsciência e usar isso de alguma forma, também até para ganhar dinheiro. Isso é importante, importantíssimo. E aí durante o curso também tem essa questão prática de realmente a pessoa conseguir entender, visualizar todo esse cenário? Sim, o curso ele será um dia inteiro, vai ser um domingo, dia 17, vai ser o dia inteiro das 9 da manhã até as 7 da noite. Ele vai ter o primeiro módulo presencial e aí a gente vai marcar na sequência mais alguns encontros, que o curso ele tem 16 horas. E as pessoas que entrarem nessa modalidade para fazer o curso nesse momento,
elas vão ter acompanhamento por 6 meses, né, de acompanhamento direto, de alguns encontros mensais que a gente vai fazer. A pessoa vai ter acesso a uma plataforma onde ela vai fazer ali todos os lançamentos, onde tem todo o material disponível também para ela se desenvolver mais, estudar. Tem outros cursos disponíveis na plataforma, inclusive outros cursos que eu já gravei, que vai estar disponível também lá. Então ela vai ter todo o suporte para esse desenvolvimento, para esse acompanhamento, para essa aplicação, e vai ser muito prático, porque a gente vai trabalhar a parte teórica, que justifica, que explica, né, que a gente não explicou aqui no nosso podcast, Sim. A origem disso, como foi criado, mas no curso a gente vai trazer toda essa parte que o estável e o conforme querem saber os dados científicos que trouxe a origem disso tudo, porque não foi criado da cabeça do Abimael, como é que isso originou-se um perfil comportamental. Já existe há mais de 100 anos esse modelo, né, que foi criado, e hoje no Brasil a gente tem, e as grandes empresas estão usando e aplicando. Então eu quero convidar você a fazer esse curso aí de perfil comportamental comigo, dia 17 de agosto, e vai ser algo transformador para a tua vida. Para clarear para quem está nos assistindo aí, você tem algum exemplo prático de como isso pode impactar na vida pessoal, profissional da pessoa, do participante em si? Exemplos práticos. Eu tive uma funcionária que trabalhou comigo algum tempo atrás. Essa é uma história assim, bem impactante. Quando eu fiz a devolutiva dela de alinhamento no trabalho, de repente ela começou a chorar no atendimento ali, no alinhamento, numa conversa profissional. Uhum. Aqui eu líder com uma outra líder no setor. E eu não entendi, peguei lenço, entreguei para ela, entreguei água, conversamos, fizemos o alinhamento, acolhi ela, ouvi e tudo mais, desenvolvi. Depois de 1 hora e pouco de conversa, ela voltou para o trabalho. 1 mês depois, essa moça veio para a sala para o segundo encontro, o segundo feedback, segundo alinhamento do setor dela, do trabalho dela. E aí fizemos toda a parte, de boa naquele dia, ela não chorou, mas aí no final do encontro eu quase chorei. Porque ela disse assim, olha, naquela semana, quando a gente fez aquela devolutiva, todo aquele alinhamento profissional, eu estava decidida a separar do meu marido. E diante da nossa conversa, do alinhamento que a gente fez, entendendo o meu perfil, eu entendi que o problema que estava causando era eu em casa. E o fato dela ter vindo trabalhar com a gente, ter alinhado as emoções dela, a vida dela e ter trazido o autoconhecimento para ela, a consciência, através de uma conversa profissional. Não era nem pessoal, de explorar a vida da pessoa e detalhes da vida dela. Mas quando a gente começou a olhar tecnicamente alguns aspectos que ela precisava ajustar e desenvolver ali no trabalho dela, que eu esperava, aquilo aflorou outras coisas, ela linkou com a vida dela, trouxe consciência e ela ajustou a vida. Isso já tem uns 3 anos e ela continua casada, feliz, tem uma filhinha. Então esse é um ponto assim dos mais incríveis de exemplos que eu tenho. Eu tenho vários outros exemplos também relacionados ao trabalho e relações muito pessoais, mas dentro do trabalho hoje na empresa a gente faz o PDI, que ajuda a pessoa a criar sua estratégia de crescimento, de desenvolvimento, que é um futuro para ela desenvolver também o seu plano de cargos e salários. Então, isso é uma bênção. Na minha vida, ouvi as histórias, ouvi os exemplos, mas isso também tem abençoado a vida das pessoas, esse autoconhecimento. Que legal mesmo. Bom, para a gente ir se encaminhando para a parte final aqui da nossa conversa, gostaria que você deixasse um conselho para as pessoas que estão pensando aí se elas precisam se desenvolver, precisam realmente se conhecer um pouco mais. Tem uma frase do Sócrates, bem antes de Cristo, que ele diz, conhece-te a ti mesmo. E a continuidade do discurso dele, ele traz alguma coisa como você, se conhecendo, você também vai dominar o mundo, você vai ter uma facilidade melhor de lidar com as pessoas. Então, o autoconhecimento traz essa emoção de quem eu sou, de como eu lidar comigo mesmo, e esse espelhamento eu faço diante do próximo, porque eu não tenho capacidade de mudar o outro. Eu só posso mudar a mim mesmo, e a partir das minhas ações, das minhas interações, das minhas reações, eu vou trazendo isso de uma maneira saudável, consciente, nas minhas relações pessoais, profissionais, e assim, é todo um processo de ajuste. Eu falei sobre os pensamentos, né, como isso nos moldam, como isso nos
nos ajustam. Tem um texto da Bíblia, né, daquele livro preto, que ele traz esse ponto do autoconhecimento também. Ele diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que você pode mudar a tua mentalidade? Você ser transformado. Você não tem capacidade de mudar o outro, mas você pode mudar-se a si mesmo pelo momento que você tem autoconsciência, o autoconhecimento. Então, eu convido você a buscar esse autoconhecimento, essa transformação da mente, que o perfil comportamental pode te ajudar a trazer esse autoconhecimento. Muito legal mesmo. E para quem tem dúvidas ainda, quer saber mais informações, já quer se inscrever também para o curso, como é que o pessoal pode fazer? Pode entrar em contato comigo, Abima do Céu no Instagram, Abima do Céu, tudo junto. Lá também tem meu WhatsApp, e lá a gente conversa. E também tem o meu site, que vai estar o link lá disponível, que é decifreoperfil.com. Você pode acessar, ali também tem os cursos disponíveis, o curso de perfil comportamental, Decifre o Perfil, e a gente conversa. Muito bom. Informações super importantes, e se você tem mais dúvidas, quer saber mais, o Abimael com certeza vai poder repassar todos esses detalhes para você também. Abimael, muito obrigado pela sua participação, foi muito bacana esse bate-papo e com certeza vai render muito mais. A gente vai voltar a conversar em outras oportunidades. Gratidão pelo esse momento aí com você, as pessoas que estiveram acompanhando, só vem para perto, me siga aí no Instagram também, ali a gente está sempre trocando figurinha e compartilhando mais informações interessantes sobre esse tema que é apaixonante. Com toda certeza. Obrigado mais uma vez e obrigado a você que nos acompanhou nessa conversa falando sobre perfis comportamentais.